Olá, que a graça e a paz de Cristo Jesus, o Senhor, esteja com você e com toda a sua família. Eu sou Clésio Ribeiro e hoje, para a glória de Deus, vamos para mais uma reflexão da Palavra de Deus. Antes de eu começar essa mensagem, você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Todos os dias eu trago atualizações, mensagens inéditas da Palavra de Deus. E não somente isso, tem mais um monte de mensagens no meu canal que você pode ouvir. Juntamente comigo nós vamos crescer na graça e no conhecimento da Palavra de Deus. Queridos, antes de eu começar, eu quero aqui fazer um comentário que, do fundo do meu coração, eu não estou me colocando aqui como se eu fosse a última bolacha do pacote, como se eu fosse a única pessoa que prega o evangelho genuíno aqui no Brasil ou fora dele. Longe de mim. Mas o que eu faço é pregar a palavra de Deus de acordo com o que a palavra diz, não com o que eu penso ou deixo de pensar. Porque o que a gente pensa pode mudar com o passar dos anos, mas a palavra de Deus, ela não muda, ela continua, será hoje e sempre. E a palavra de Deus, ela nunca volta vazia, ela sempre fará o que apraz. Eu quero hoje fazer menção a um texto que mostra um lado de Jesus que poucas pessoas viram, porque hoje nós vivemos uma época que todo mundo diz, Deus é amor, mas Jesus é amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou Jesus Cristo. É verdade, tudo isso é real. Mas Jesus, eu vou mostrar aqui um texto onde Jesus esteve extremamente irritado, indignado e zangado, e ele tomou uma atitude de amor para com o povo de Deus, e essa atitude foi violenta. É violenta, isso mesmo, irmão, está na Bíblia. Mateus capítulo 21, do verso 12 ao 16, diz assim: Tendo Jesus entrado no pátio do templo, ele expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Também tombou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos comerciantes de pombas. Repreendeu-os. Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, ao contrário, estáis fazendo dela um covil de salteadores. Então levaram a Jesus no templo cegos e aleijados, e ele os curou. Entretanto, quando o chefe do sacerdote e os escribas viram as maravilhas realizadas por Jesus e as crianças exclamando no templo, Hosana ao filho de Davi, revoltaram-se e indignaram dele. Não ouves o que essas crianças estão clamando? Ao que Jesus lhe respondeu, sim, e vós, nunca lestes? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor. Queridos, olha só que interessante. Esse texto aqui, ele mostra que Jesus expulsou do templo os vendedores. É interessante que eu já vi algumas pessoas pregarem que Jesus dobrou uma corda, fez um chicote e espancou ali os vendedores. E por algumas vezes eu mesmo disse, mas o texto não está dizendo isso. O texto não está dizendo isso, só diz que Jesus tombou as mesas dos cambistas. Mas, para minha surpresa, um dia eu estava sem fazer muita coisa, eu falei, deixa eu pesquisar um pouco mais sobre isso. E eu fui para a Bíblia Sagrada. E sabe o que é interessante? É real isso, queridos. A Bíblia diz isso sim. Mas no livro de João, no capítulo 2 do livro de João, no verso 15, vai dizer assim, ó, tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas, tirai essas coisas daqui, não façais da casa do meu pai casa de comércio. Então é real, realmente Jesus usa de força e usou inclusive um chicote para colocar esse povo para correr. Eu começo aqui já provando uma coisa, aqui no livro de Mateus, Marcos e Lucas já está quase no final, já próximo na última semana de vida de Jesus. E o livro de João coloca isso logo no começo, então causa essa confusão, porque o livro de João ele não é um livro que foi escrito de forma cronológica, mas Jesus, ele expulsa os cambistas, ele expulsa os comerciantes de pombas, de boi, de gado e de todos que estavam ali. Agora vem uma pergunta, né? Por que Jesus foi tão duro ali? Você pode estar fazendo essa pergunta.
Porque o verso do texto que eu li aqui, Mateus 21, verso 12 ao 16, no verso 12 vai dizer que Jesus expulsou os vendedores do templo, os cambistas. Mas a gente pergunta, por que ele foi tão duro ali? Porque, queridos, Jesus viu que as pessoas chegavam ali sedentas de Deus, mas ao invés de um culto genuíno, elas eram extorquidas pelos religiosos. As pessoas teriam que trazer sua oferta. Como eles moravam numa região muito longe, muitos deles vinham de regiões muito distantes, eles tinham que comprar. Era muito mais fácil eles virem sozinhos andando, chegando lá em Jerusalém, eles comprassem a ovelha, comprasse a pomba, o boi. Só que ocorre, é a questão da oferta e da procura. A pessoa queria oferecer um sacrifício, ela queria ter também, ela queria um pouco como que fala, de conforto. Ela queria conforto, não queria viajar. Já pensou ter que viajar com ovelha nas costas, ter que viajar carregando um boi, ter que viajar carregando pombas, carregando um monte de coisa? Eles levavam em dinheiro e compravam em pecúnia. Comprava ali o animal para que pudesse ser sacrificado. Agora imagina você, como aqui no Brasil, quanto mais próximo do templo ficava, mais caro estava. Dentro do templo então nem se fala. Olha só que confortável, você entra dentro do templo, já negocia ali, já compra uma ovelha e já leva lá para oferecer o sacrifício. Mas espera aí, cadê o sacrifício completo? Era isso que a Bíblia mandava? Foi isso que Moisés instituiu quando ele fala sobre o sacrifício? Para você vir aqui comprar o nosso gado, a ovelha e já fazer? Não, não era. Era para ele ir lá escolher da sua própria criação um animal que tivesse sem mácula, sem mancha, de tanto tempo, e trazer para que oferecesse. Só que as pessoas estavam fazendo o quê? Querendo criar jeitinhos para facilitar. E quando você cria jeitinho para facilitar, ele também cria dificuldades para poder vender facilidades. Desde que o mundo é mundo, isso é assim. Eu vejo algumas pessoas dizendo que desde que o homem desceu da árvore ou saiu da caverna, o mais forte subjuga o mais fraco. Então quem pode mais chora menos. Não é essa a lei do mundo? Mas Jesus, quando chegou aqui, que andou na terra, ele veio mostrar que é o oposto. Quem quer ser o primeiro, seja o último. Quem quer ser o maior, vai servir a todos. Não é isso que nós aprendemos? Não é isso que as Escrituras Sagradas nos ensinam? Você com certeza deve concordar comigo. E Jesus expulsou os mercadores do templo porque eles estavam usando a casa de Deus para fazer negócio. E o que eles faziam? Eles roubavam o povo nitidamente. Se eles não estivessem roubando o povo, Jesus jamais teria expulsado eles e jamais teria agido com tamanho rigor como fez quando ele estava lá. Eles não tinham respeito nenhum pela casa de seu pai. Jesus repreende aquele povo porque aquilo ali era a casa do pai dele. O templo era a casa de Deus. E Jesus, como filho, ele tinha zelo pelas coisas do Senhor. Depois da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, Jesus subiu ao templo. Ele viu muitas pessoas no pátio. A entrada triunfal de Jesus, ele não entrou em Jerusalém montado numa Ferrari, ele entrou montado em um jumento. E as pessoas cantavam e gritavam: Hosana ao rei que vem em nome do Senhor, Hosana ao filho de Davi, porque era da descendência de Davi que se levantaria um que faria o reino eterno, que seria eterno. E Jesus foi esse, né? Só que aquele povo esperava que Jesus fosse consagrado e coroado rei naquele dia, naquela semana. Eles estavam preparando uma revolta, mas não era esse reino que Jesus queria. Jesus queria um reino que fosse eterno. Mas Jesus estava ali. Depois da entrada triunfal, quando ele subiu ao templo, ele viu muitas pessoas no pátio do templo. E ele via as pessoas comprando e vendendo, e trocando dinheiro. E zangado, Jesus derrubou as mesas dele e expulsou os animais e os comerciantes com chicote. Isso, tanto em Mateus aqui, que eu acabei de ler, no livro de Marcos, no capítulo 11, do verso 15 e 16, vai dizer a mesma coisa. Os chefes dos sacerdotes ficaram muito irritados com a atitude de Jesus. Mas eles não podiam fazer nada, porque ele tinha todo o apoio do povo. O povo já estava aclamando ele como rei. Bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Então os sacerdotes, os mestres da lei estavam ali tramando alguma coisa. E agora, se a gente não derrubar esse homem, se a gente não acabar com ele logo, ele vai acabar com o nosso negócio. Nós vamos falir. O que vai ser aqui do templo sem o nosso comércio? É daqui que a gente tira o sustento para todos. Jesus explicou por que expulsou os mercadores.
O templo deveria ser um lugar especial, onde as pessoas poderiam vir para orar em paz. Era para elas adorarem a Deus. Não era para elas terem aquilo. Não precisava de nada daquilo. Mas os comerciantes estavam tornando o templo em um mercado barulhento. Você já foi numa feira? Imagina que era uma feira que estava acontecendo no templo. Era uma feira. Tinha os vendedores de pombo, os vendedores de ovelha, os vendedores de boi, os vendedores de tudo que faz um barulho, que eles querem animais vivos. E eles estavam se aproveitando dos peregrinos. Eles vendendo os animais para o sacrifício e trocando por dinheiro para o imposto do templo, a preços muito altos. Se fosse preços razoáveis, uma ovelha lá no final, se a ovelha lá no teu bairro custasse 1 denário e chegasse no templo fosse o mesmo 1 denário, estava bom. Mas não era isso. Primeiro que não era 1 denário o valor de uma ovelha, era muito mais. Mas agora imagina isso. Eles estavam roubando o povo de Deus dentro da casa de Deus. Que absurdo isso, né? Parece loucura. Será que parece loucura isso? Você já foi roubado na casa de Deus alguma vez? Não? Talvez, né? Queridos, é complicado. Eu não estou aqui querendo me colocar como a única Coca-Cola do deserto, não, longe de mim. Eu não estou querendo falar aqui que eu sou mais santo do que ninguém. Eu não estou aqui querendo dizer que eu tenho mais habilidade do que qualquer uma outra pessoa, como você mesmo tem. Eu não estou dizendo aqui que eu sou mais santo que eu sou, mas eu estou dizendo que eu também já fui roubado na casa de Deus. E eu espero que você também já tenha sido, para que você possa comungar dessa experiência que eu estou falando aqui e mostrando qual foi a atitude de Jesus frente a essas pessoas que tinham esse comportamento. Jesus tinha um zelo pelo templo da casa de Deus. Jesus teve uma reação violenta porque o amor pela palavra de Deus, pela casa de Deus, o consumia. Em João, no capítulo 2, verso 17, diz que os mercadores estavam profanando o lugar sagrado e abusando da dedicação de pessoas fiéis a Deus. Quem é que poderia encontrar paz e orar na presença de Deus dentro de um supermercado barulhento, onde um grita o preço da pomba, outro da ovelha e os animais e tudo, e além de tudo, ver as pessoas sendo extorquidas e agradecer a Deus e louvar a Deus em paz? Qualquer pessoa temente a Deus iria se irritar e ficar muito zangado. Eu ficaria. Eu imagino que você também. Jesus tinha todo o direito de agir assim. Quando os judeus lhe perguntaram qual era a sua autoridade para expulsar os mercadores, Jesus profetizou que iria morrer e ressuscitar, provando que ele era o Filho de Deus. Está escrito em João, capítulo 2, do verso 18 ao 21. O templo era a casa do Pai. Era a casa do Pai. E Jesus tinha o direito e a responsabilidade de colocar ordem no negócio. Jesus, ele era 100% Deus. Mas enquanto aqui em terra ele era 100% homem. E Jesus tinha emoções como nós. E quando ele vê a casa de Deus extremamente bagunçada, o amor que o consumia fez com que ele pegasse aquela corda, dobrasse, virasse a mesa dos cambistas, chicoteasse os animais para que eles fugissem. Esse era o amor que Jesus tinha pela casa do Pai. A sua ira, ela foi justificada e ela tinha autoridade porque ele tinha essa autoridade para purificar o templo. Queridos, Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tinha vida eterna. E Deus mandou Jesus, e ele veio ao mundo, Filho de Deus, e Jesus expulsa os vendedores do templo. Mas muitas pessoas ainda hoje não entendem. Por que Jesus foi tão duro? Porque Jesus viu as pessoas chegarem ali sedentas na presença de Deus, mas ao invés de um culto, elas estavam sendo extorquidas pelos religiosos, por aqueles que deveriam estar os ajudando a chegar até o local e fazer o sacrifício como eles deveriam. Nós estamos vivendo numa geração, em meio a um povo, que a religião ela é um pedágio para Deus. Eu não concordo com as pessoas que dizem ser desigrejados, porque eles não entenderam o tema igreja. Igreja é o corpo de Cristo, são as pessoas, não é o templo. Mas, no entanto, as religiões na história da humanidade, elas provam que a religião ela é um pedágio para Deus. Por isso que eu sou uma das pessoas que eu digo que
existe uma forma de nós sermos cristãos sem sermos religiosos, porque a religião ela oprime, a religião ela mata, ela faz com que o homem se torne escravo, e Jesus veio para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos liberdade para adorar a Ele, porque o véu do templo já se rasgou de alto a baixo e hoje nós temos garantido o livre acesso a Deus. Basta passar por Jesus, basta nós intercedermos a Deus em nome de Jesus. Nós estamos numa geração onde homens e mulheres sedentas de Deus vão até as igrejas da mídia hoje em dia. E o que elas encontram lá? Elas encontram comerciantes, vendedores, pessoas que estão negociando a palavra de Deus. Mas o oposto também é verdadeiro. Eu não estou dizendo que são todos, mas eu estou dizendo que também tem homens e mulheres que não se dobraram a esse Baal que está aí, que não se dobraram ao dinheiro. Existem homens fiéis a Deus, existem, mas o que acontece, quem está em evidência, quem está na mídia, esses homens e mulheres, eles chegam até a presença de Deus, eles vão até as igrejas da mídia hoje em dia, e o que elas encontram lá? Os famintos pelo Senhor estão encontrando lobos. O apóstolo Paulo já tinha advertido isso. No livro de Atos, no capítulo 20, do verso 28 ao 35, ele diz: concluindo, tendo cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopos, para pastoreardes a igreja de Deus, ou seja, de bispos para pastorear a igreja de Deus, para que ele comprou com o sangue do seu Filho unigênito. Eu sei que logo após a minha partida, lobos ferozes se infiltrarão por entre as vossas comunidades e não terão piedade do rebanho. E ainda mais, dentre vós mesmos surgirão homens que torcerão a verdade com o propósito de conquistar os discípulos para si. Por isso vigiai. Lembrai-vos de que durante 3 anos, noite e dia, não parei de prevenir a cada um de vós com lágrimas. Quanto a isso, agora, pois, eu vos dedico aos cuidados especiais de Deus e à palavra da sua graça, que tem o poder de vos edificar e dar herança entre todos que estão santificados. De ninguém cobiceis prata, nem ouro, nem roupas. Vós mesmos sois testemunhas que estas mãos trabalharam para suprir as minhas necessidades e as de meus companheiros. Por meio de todas as minhas realizações, tenho-vos mostrado que, mediante trabalho árduo, devemos cooperar com os necessitados, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus: é mais bem-aventurado dar do que receber. E Paulo se despede orando de todos. O próprio apóstolo Paulo, no livro de Atos, ele recomenda à igreja que após a partida dele levantaria homens cruéis que não perdoaria o rebanho. Jesus já tinha dito isso, que lobos cruéis com peles de ovelha. Jesus já tinha advertido que os próprios mestres da lei, eles eram sepulcros caiados. Eles eram pessoas hipócritas, que eles diziam uma coisa, mas faziam outra. Eles faziam as coisas de uma forma de dificultar o máximo que podia para que as pessoas não entrassem no reino de Deus. E nós estamos num tempo em que tem se levantado do meio de vós mesmos homens cruéis que estão distorcendo a palavra da verdade a fim de obter lucros. Há cerca de 10 ou 15 anos atrás, eu peguei com um grupo de cristãos que eles estão praticando isso até os dias de hoje. É possível que até você que está me ouvindo aqui tenha praticado isso ou já tenha oferecido os tais primícias, que eles cobram da igreja que cada um dedique um dia do seu trabalho para dar de oferta para o seu líder. Então aquele lá que está no núcleo, na célula, no GC, coisas semelhantes, tem que dar para o seu líder, que o líder dá para o da rede, que o da rede dá para o pastor, que o pastor dá para o bispo, que o bispo dá para o apóstolo, que o apóstolo dá para o pai, e assim sucessivamente, para o pai apóstolo, e vai seguindo. E o que nós temos que entender, queridos, que na Bíblia não existe isso. As primícias, elas eram algo da religião judaica. Os primeiros frutos da terra, ela também pode ser estendida para nós nos dias de hoje.
Mas isso daí é o dízimo, queridos. Isso é o dízimo. Eu digo uma coisa, o dízimo ele é antes mesmo da lei, é um princípio bíblico. O dízimo e a oferta, ela é um princípio bíblico e tem que ser seguido sim. Eu não sei de onde é que tiraram isso, que não tem que ser seguido dízimos e oferta. Se você crê, se você faz isso por livre e espontânea vontade, por amor, porque você ama a casa de Deus, você ama a obra de Deus, você pode contribuir com seus dízimos e ofertas. E a Bíblia ela vai nos orientar no livro de Gálatas que aquele que semeia da carne colherá, mas quem semeia do Espírito colherá. A Bíblia vai dizer lá em Gálatas 6, no capítulo 2, não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo aquilo que o homem semear, disso ele também colherá. Aquele que semeia com lágrimas, está escrito também em Salmos, com cantos de alegrias, colherá os seus feixes. Não é errado ofertar nem dizimar, pelo contrário, isso é um princípio bíblico e Deus vai abençoar a vida de todos que assim fazem. Contribua, mas contribua com alegria, segundo o que está em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, ou 7, verso 9. É ali, eu acho que é 2 Coríntios 9, verso 7. Nós temos que fazer com alegria, com louvores, não por pesar, não porque precisa. Nós temos que fazer porque é um princípio que Deus nos outorgou através da palavra. O que está na Bíblia nós temos que cumprir. Agora, mercadores, vendedores, o que nós temos que fazer com ele? O mesmo que Jesus fez. Chicote neles. Coloque para fora. Nós estamos no meio de uma geração que a pessoa você convida um cantor desse para ir na tua igreja, ele já quer saber quanto que vai pagar, se é bonificado, se a igreja é livre, de livre entrada ou se é bilhetado. O cara quer um percentual da bilheteria. Peraí, bilheteria para entrar na igreja? É isso mesmo. Olha os dias que nós estamos chegando. Mercadores da palavra de Deus. Eu acho que é digno pagar para um cantor, sim, eu acho que é. Mas tem cobrado aí 60 mil, 100 mil reais para cantar na igreja. Tem algo errado, não tem não? Pregadores que fazem da mesma forma para ir pregar em determinadas igrejas, tem que atender primeiro a demanda, tem que saber quantos membros tem na igreja, quantas pessoas vai ter no culto, Peraí, que tipo de equipamento de som, se tem equipamento de vídeo, audiovisual para gravar, filmar ele, para que ele possa publicar na internet. Peraí, eu também publico na internet, tá? Em primeiro lugar, não tenho nada contra isso, mas desde que não esteja explorando as pessoas para fazer isso. Em primeiro lugar, todos os equipamentos que eu uso aqui são meus. Eu paguei com dinheiro do meu trabalho. Não foi nem com os dízimos e ofertas, porque dízimos e ofertas eu dei na igreja a qual eu frequento. No entanto, eu tenho visto homens aí serem levantados para anunciar o evangelho e tudo que eles estão interessados não é mais nem na lã da ovelha, eles já querem a carne. Parece que eu estou vendo se repetir o que aconteceu com os filhos do profeta Eli. Será que eu estou vendo repetir o que aconteceu em Malaquias? Porque todo mundo que lê o livro de Malaquias para pregar o evangelho hoje só fala em Malaquias 3:10, né? Trazer o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento. Mas ninguém fala que as pessoas estavam fechando a sua mão e não estavam mais contribuindo como deveria, porque os sacerdotes estavam roubando o povo. E ainda pergunta, por que me roubeis? Aonde tenho roubado? E o profeta fala, vocês roubam no dízimo, na oferta, porque aquilo era para Deus, eles estavam roubando de Deus. Eles não estavam satisfeitos com a parte que era deles, eles queriam do melhor, que era para ser oferecido como sacrifício. Nos dias de hoje, parece que algo está se repetindo. Com mercadores da fé. Igrejas da mídia que cobra aí, você quer ser curado, vem aqui fazer uma campanha, pega um envelope X, você vai pegar um envelope ouro, prata, o bronze, o de ferro, daqui a pouco vem até o de latinha também, o envelope. Cada um tem uma cor, para quê? Aqui você vai fazer seu voto. No teu voto você vai colocar 10 mil reais. Não cabe no envelope não, você faz o depósito, põe uma folha de cheque dentro e tá tudo certo. E vem aqui, faz tantas quinta-feiras, tanta sexta-feira, tanto sábado, tanto não sei o que você vai receber a sua bênção. Mercadores da fé. E eu quero te dizer uma coisa, Jesus Cristo, quando
curava as pessoas, ele curava porque ele tinha compaixão. Não foi por quantidade de oferta que ele tinha dado. Eu tenho pregado o evangelho por aí, todas as vezes que eu chego em algum lugar, se tem alguém doente, eu oro por eles. E eu já vi, e eu tenho visto Deus curar muitas pessoas. E eu nunca recebi R$1 de oferta em lugar nenhum onde eu vou pregar. Porque eu não cobro. Eu não cobro. Por quê? Ah, irmão, mas a Bíblia diz que de graça recebei, de graça dai. Tudo bem. O meu conhecimento não veio de graça. Eu gastei muito dinheiro estudando, fazendo faculdade de teologia, pós-graduação. Eu gastei muito dinheiro estudando comunicação, gastei muito dinheiro estudando direito. Tudo que eu conheço foi com dinheiro. Quando eu ia estudar lá no centro de São Paulo, tinha que tomar um lanche, tudo aquilo era dinheiro. Mas, peraí, Deus estava abrindo as portas do céu e me ajudando no meu trabalho, e eu estava prosperando cada vez mais, e Deus estava me abençoando. Como é que eu posso querer cobrar alguma coisa se eu ainda tenho trabalhado como o apóstolo Paulo tem falado? Eu tenho trabalhado arduamente. Para que eu vou querer cobrar da igreja do Senhor se a igreja está passando dificuldade? Bom, dificuldade é a igreja sincera, né? Porque tem algumas igrejas aí, irmão, que saem da frente, o negócio é difícil. Eu contribuo sem dó na igreja do Senhor, porque eu sei que é um princípio bíblico, e eu digo a todos, eu não sou dizimista, porque tudo que eu tenho é do Senhor. Se Ele me pedir tudo, eu dou tudo. Se Ele não me pedir nada, eu não dou nada, mas eu sempre estou contribuindo. E eu digo, vale a pena contribuir, irmãos. Vale a pena semear na obra do Senhor. Você está fazendo um bom investimento. No entanto, cuidado com os mercadores. Cuidado com os mercadores, tenha cuidado. Tenha cuidado com os mercadores. Jesus mesmo mostra que tem que ter esse cuidado, porque da mesma forma com que ele tratava as pessoas que estavam doentes, que estavam ali precisando de alguma coisa, ele tratava com tanto amor e carinho, ele trata com extrema brutalidade os mercadores da fé. Observe. A explicação do porquê Jesus reagiu com tanta violência é essa. Ele não tolera ver os seus pequeninos sendo explorados, sendo roubados, sendo aproveitados. Porque existem aproveitadores, existem pessoas que estão querendo não somente mais a lã da ovelha, que é tudo. Tem uma igreja aqui muito famosa em São Paulo, que já é do mundo, né? Que ela é especialista em pedir isso. Pede, dá a tua casa, dá não sei o que, vai. Irmão, nós não temos que pedir não. O povo de Deus dá porque ele ama a casa do Senhor. Eu sou contrário às igrejas hoje que estão aí fazendo palavras para ministração de oferta. Oferta nós temos que aprender que isso é básico da igreja cristã. Nós temos que dar um curso de mordomia para todos os cristãos antes de se batizar ou depois de batizado, e uma vez só. E não precisa ficar repetindo todo o culto, porque Deus ama quem dá com alegria. Esse negócio de ficar fazendo apelos e apelos e apelos, isso é falta de confiança no Senhor. Porque a Bíblia mesmo diz que Deus ama quem dá com alegria. Vejamos o que diz o texto de 2 Coríntios, capítulo 9. A partir do verso 5 vai dizer assim, ó: sendo assim, considerei necessário pedir a esses irmãos que vos visitassem e preparassem de antemão a vossa contribuição, que já havia sido prometida, para que esteja pronta como oferta generosa, e não como algo arrancado da avareza, semelhando e colhendo a fartura. Lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois que Deus ama quem dá, Deus ama o doador que contribui com alegria, certos de que Deus é poderoso para que toda graça que vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, doou,
dos seus bens aos necessitados, e a sua felicidade será eternamente reconhecida. Aquele que oferta a semente aos que semeia e o pão ao quem tem fome, também vos suprirá e multiplicará a semente e fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade. Sereis enriquecidos em todas as áreas de vossa vida, a fim de que possais ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a vossa boa vontade resulte em ações de graças. Porquanto ao ministrar essa assistência, não apenas estáis suprindo as necessidades dos santos, mas semelhantemente promovendo e transbordando de várias expressões de louvor e gratidão a Deus. Por intermédio dessa prova de verdade e serviço ministerial, muitos outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a vossa confissão do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vosso coração em compartilhar vossos bens com eles e com todos os outros. Observe o que a Bíblia está dizendo aqui. Não há nada de errado, pelo contrário. Isso é um princípio que todos nós temos que seguir. Contribuir e contribuir com alegria. Agora, isso, fazer com generosidade. Não tem que ficar fazendo pressão o tempo inteiro, fazendo aquelas... Irmão, venhamos e convenhamos. Nós já conhecemos a palavra de Deus, ensine a palavra de Deus que as pessoas vão fazer o que é certo. Cada pessoa tem que cooperar conforme tiver proposto em seu coração. Não é por pesar, nem por constrangimento, nem por necessidade. Queridos, eu contribuo, eu dou meus dízimos e dou oferta, não é porque a igreja precisa pagar o aluguel, não. Não é porque precisa pagar o programa de TV, muito menos porque precisa pagar o programa de rádio. Eu contribuo com os dízimos e oferta porque isso é um princípio bíblico, e eu sei que quem dá com alegria o Senhor retribui. Não é por constrangimento, não é por necessidade, é pelo Espírito do Senhor. Nós temos que fazer com amor. Agora, no templo, na época de Jesus, as pessoas estavam sendo exploradas. Mas Jesus, ele não tolera ver os seus pequeninos sendo explorados. Você precisa vencer a corja que frequenta a religião para chegar a Deus. Porque existe, irmãos, existe uma quantidade de presbíteros, pastores, bispos, apóstolos, patriarcas e assim sucessivamente, arcebispos, cardeais, papas. Esses camaradas que estão só interessados no seu dinheiro. E eles não estão satisfeitos com a oferta que você quer dar de livre e espontânea vontade. Eles querem tudo. O cara vê se você está andando de um carro novo, ele quer ter um carro maior do que o seu, mas ele não quer trabalhar o tanto que você trabalha. Tem algo errado, não tem não? Ou será que eu estou ficando maluco? Eu não estou mais sabendo interpretar a Bíblia Sagrada? Nós temos que contribuir, e eu contribuo. Aqui quem está falando, irmãos, é uma pessoa que eu já dei tudo o que eu tinha diversas vezes, mas eu dei por amor à obra de Deus. Teve uma época que eu ia casar e eu estava me preparando para comprar uma casa e eu não tinha nem dinheiro sequer para comprar a casa, e por diversas vezes eu cheguei na igreja, a igreja estava construindo, precisando terminar de construir o templo, os banheiros da igreja que nem porta tinha na época, estava um sacrifício. Eu fui lá e contribuí o meu salário inteirinho para que para que terminasse a construção da igreja. Irmãos, e Deus me recompensou de diversas formas. Deus me recompensou. Ah, mas eu fiz isso por interesse para que Deus abrisse as portas do céu? Não e sim, porque eu sei que quem semeia, colhe. No entanto, eu não estava ali semeando para receber infinitamente mais. Mas é um princípio, quem semeia pouco, colhe pouco, quem semeia muito, colhe muito. Eu semeei tudo que eu tinha, Deus me deu muito mais. Mas eu fiz isso por causa disso? Não, irmãos, eu vi uma necessidade, a igreja precisava. E Deus ama quem faz com alegria. Eu tive a maior alegria. Eu fui o primeiro a entrar no banheiro da igreja no dia da inauguração. Tava bonito igual um banheiro de um shopping, quando é recém-construído. E eu fiquei extremamente feliz, porque eu fui um dos que mais contribuiu para fazer aquele banheiro funcionar. Quantas vezes eu chegava na igreja e olhava, pastor, essa igreja tá tão escura, tá tão feio, vamos pintar. Mas irmão, não tem dinheiro. Tem sim, quem disse que não tem?
Eu ia no banco, sacava o dinheiro, vinha lá, pintava, comprava rolo e ainda ia lá ajudar a pintar. E convocava os irmãos da igreja para ajudar a pintar e tinha gente que vinha com raiva. Tinha gente que vinha e não gostava não, que estava pintando a igreja. Que absurdo. Eu tinha doado a tinta e ainda estava lá trabalhando junto. Daí a pessoa olha para mim hoje e fala assim, irmão, Deus te abençoou, hein? Eu não tive a mesma sorte. Eu falo, não, você não teve a mesma sorte, você não semeia. Porque quem semeia, colhe. No entanto, a religião, ela não está satisfeita com a tua boa ação, ela quer te explorar. E é sobre essas pessoas que eu estou falando para você fugir. Quem está te pressionando para você fazer alguma coisa de acordo com a boa vontade delas, tem que fazer de acordo com a vontade de Deus. Às vezes, queridos, muitas vezes o que acontece é isso. Muitas pessoas sinceras buscam a Deus, mas acabam envolvidas pelos cambistas e vendedores e se tornam deles. Eu tenho visto muitas pessoas que chegaram na igreja necessitado, passando por diversos problemas, por diversas coisas, daí começaram lá no núcleo familiar, começaram na célula, multiplicou, cresceu, daqui a pouco eles já estavam lá instituindo a primícia, e daqui a pouco ele não quer mais a primícia apenas não, ele quer mais e mais e mais, e começa a colocar cota para os pastores, para adquirir mais dinheiro. Esse povo parece que eles não sossegam. Querem cada vez mais e mais e mais e mais e mais. Por quê? Eles têm um vazio dentro deles, eles querem enriquecer ao máximo possível. Sabe por quê? Porque o reino deles é aqui na terra. Eles vão ficar aqui, pode ter certeza. Porque Deus não tem parte com esse povo, não. Agora eu quero te dizer uma coisa, meu querido. Já estou quase acabando essa mensagem. Você ama Deus? Você tem sede de Deus? Você ama verdadeiramente a palavra de Deus? Você quer buscar a palavra de Deus a cada dia mais? Você vai ter que vencer os cambistas. Hoje você vai ser aquele que vai ter que pegar e derrubar a mesa dos cambistas. Você vai ter que colocar o dedo no nariz de muita gente e falar para eles irem ter com Jesus. Tem muita gente aí dentro de igrejas que está precisando ir ter com a formiga, porque eles não querem trabalhar, eles querem explorar o povo. Tem pessoas aí que nunca quis nada com trabalho, não sabe o que é acordar 4, 5 horas da manhã para trabalhar e querem cobrar 3, 4 mil reais de uma igreja para ir pregar. Pregar? 4 mil reais? Daí o cara quer ter agenda de segunda a segunda ainda. Você tem que tomar cuidado. Se você está indo de encontro ao Senhor, se você está indo buscar o Senhor, busque enquanto se pode achar. Buscai o Senhor. Busque Ele. Mas tenha certeza de uma coisa, você vai ter que vencer os cambistas. Você vai ter que vencer os cobradores de pedágio para se chegar a Deus. Você vai ter que vencer a exploração. Você vai ter que vencer os vendedores, os negociantes da fé. Você vai ter que vencer essa raça todinha. Mas tenha certeza de uma coisa, o véu do templo que separava o santo dos santos foi rompido. No dia em que Jesus Cristo clamou na cruz do Calvário, Eloi, Eloi, lama sabachthani. No dia em que ele clamou, Deus meu, por que me desamparasse? Quando ele deu o mesmo suspiro, a luz se fez trevas, escureceu, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, garantindo livre acesso a Deus. E hoje você mesmo pode clamar e pode falar diretamente com Ele, e você será ouvido, e você não vai precisar passar por mercadores da fé. Eu não estou dizendo que são todos, porque mesmo no tempo de Elias, Deus fala com ele quando ele estava na caverna: saia daí, porque eu separei 7.000 homens que ainda não se dobraram a Baal. Eu quero te dizer que ainda existe 7.000 homens e mulheres de Deus que não se dobraram a Mamon. Existem homens de Deus que pregam o evangelho de verdade. Existem homens de Deus que não estão interessados em terem carros blindados na garagem, que não estão interessados em andar de helicóptero. E tem homens de Deus que estão interessados em anunciar aos 4 cantos que Jesus Cristo vive, que Ele morreu pelos nossos pecados, que Ele vai voltar e que você tem que estar preparado para ir juntamente com Ele, para reinar juntamente com Ele. Mas para isso você vai ter que vencer a religião. Você vai ter que vencer os negociantes. Você vai ter que vencer os exploradores. E muitas vezes você vai ter que olhar no meio dos olhos deles e dizer: não, basta, chega.
Porque se foi assim no tempo de Jesus, hoje que tem muitos homens que já não amam mais, que já não têm mais fé, como você acha que vai ser? Jesus mesmo disse que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Quem está querendo roubar todo o teu salário, quem está querendo roubar todo o seu sustento, quem está querendo te deixar sem absolutamente nada na tua casa, o que essa pessoa está querendo? Será que ela ama você? Será que ela ama a tua família? Será que ela ama alguém? Ou ela só está querendo ver o saldo positivo na conta bancária dela crescendo cada vez mais? Jesus Cristo veio para que você tenha vida e vida com abundância. Ele quer ver você próspero. E a palavra de Deus vai dizer assim, lá em 2 Crônicas: se meu povo que clama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso é Deus que está te dizendo, querido. Então, cuidado com essa falsa religião, cuidado com a falsa religiosidade, cuidado com os exploradores, cuidado com os cambistas, porque eles podem estar dificultando você entrar no reino de Deus, porque eles não querem entrar não, eles querem ficar aqui, eles querem ter bens, eles querem ter reconhecimento humano. Então a honra deles eles já alcançaram, então o galardão deles já foram alcançados aqui na terra, então eles nem têm parte lá. Por isso que Jesus diz: no grande dia muitos dirão: Senhor, em teu nome eu curei, eu profetizei, eu fiz sinais e maravilha, eu fiz isso. E Jesus vai falar: apartai-vos de mim, maldito, por fogo eterno, porque eu não vos conheço. Só que o problema é que essas pessoas podem estar te tirando do reino de Deus, que eles estão te ensinando um evangelho deturpado e você pode se tornar semelhantemente a eles. Porque hoje eu tenho visto uma quantidade de pessoas que têm se levantado ídolos conforme a sua própria imagem e semelhança. Tem pessoas que estão buscando líderes exatamente assim. Por quê? Porque eles querem ser reconhecidos, eles querem dinheiro, eles querem mais e mais e mais. E não querem buscar a palavra de Deus, não querem se arrepender dos seus maus caminhos. Então cuidado com os mercadores da fé e olhe tão somente para Jesus, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. E creia, querido, simplesmente siga os princípios bíblicos. Dê e Deus te devolverá, muito grande, uma medida sacudida, recalcada e transbordante. Mas dê ao Senhor, não dê aos mercadores da fé, não dê. Você está com algum problema, ore e Deus vai te responder. Você está com doença, clame ao Pai, Ele vai te curar. Não faça voto para dar dinheiro para ninguém, simplesmente porque você acha que a oração da pessoa é mais poderosa. A sua é poderosa, desde que você ore com fé. A palavra de Jesus disse: quem tiver uma fé semelhantemente a um grão de mostarda, dirá esse monte vai, ele vai. Que dirá uma doença, sai, ela sai. Aqueles que creem em mim farão as mesmas obras que eu faço e farão maiores ainda. Não precisa negociar com a fé. O que você precisa é crer. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e toda a sua casa. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo, tá? É um princípio. Creia em Jesus, tenha a sua vida transformada por Ele, mude e toda a sua família vai te acompanhar. E os sinais vão seguir a você. Então não precisa negociar com os mercadores da fé. Negocie diretamente com Cristo. Entregue tudo que você tem a Ele. Entregue a sua vida a Ele. Confia nele que Ele tudo vai fazer. Que Deus abençoe você, que Ele te guarde, te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você, que Ele tenha misericórdia de vós e que Ele te dê a paz.